Muito prazer, Ramon. Eu sou a Ana, eu sou pesquisadora do programa de multimeios da Unicamp, né, com linha de pesquisa em cinema. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vão ser algumas perguntas bem rápidas para nossa entrevista. E eu queria começar perguntando para você, pedindo para você se apresentar, falar um pouco de você, da sua trajetória, e também um pouco sobre a Vermelho Profundo, o processo da fundação, um pouquinho do geral, assim, de tudo. Tá, eu me chamo Ramon, eu sou o diretor. Peraí, que balançou bem muito aqui. Eu sou diretor e roteirista, sou de Campina Grande, na Paraíba. Meu negócio com cinema começou em videolocadora, alugando muito filme. Eu sei que não pareço, mas eu tenho a idade de frequentar locadora e alugar muita fita cassete. Foi mais ou menos assim que eu comecei a me ligar com o cinema, assim. Na universidade, eu comecei a fazer uns cineclubes com as pessoas que depois vieram a fundar Vermelho Profundo comigo, que foi Ian, Jesus, Fabiano, enfim. E a Vermelho Profundo nasceu mais ou menos do momento em que a gente percebeu que existia política pública se formando no Brasil para que alguém no interior da Paraíba pudesse, enfim, fazer cinema, né? Não era mais uma coisa limitada ao Sudeste, assim. Então foi mais ou menos aí que a gente fundou a Vermelho Profundo, assim, de entender isso. A gente já tinha tanto eu, Ian, que é meu sócio, e a gente fez vários curtas-metragens juntos e tal. A gente já tinha feito alguns curtas que já tinham passado em vários festivais no Brasil, enfim, ali no começo da década passada. E aí a gente fundou a Vermelho Profundo mais ou menos isso, assim, para dar né? Enfim, como funciona as leis de incentivo no Brasil. Isso foi em 2013, né? Faz 11 anos. E de lá para cá a gente desenvolveu vários filmes a partir de núcleos criativos. Eu fiz meu primeiro longa-metragem A Noite Amarela, que estreou no Festival de Roterdã. Antes disso, a gente produziu O Nó do Diabo, que foi um seriado feito para o edital das TVs públicas no EBC. Enfim, foi mais ou menos assim que eu comecei a fazer filmes, que a gente fez a Vermelho Profundo, eu falando do Nó do Diabo, né? Foi um, um projeto para as TVs públicas, né? E depois a gente transformou no longa-metragem, estreou no Festival do Brasil em 2017, enfim. No exato momento a gente está com coprodução com 4 filmes aqui da Paraíba, todos de filmes de horror, que a gente desenvolveu no Núcleos Criativos. E é isso. Muito legal. A gente vai ter umas perguntinhas sobre o Nó do Diabo depois também. Para continuar, eu queria te perguntar quais são os maiores desafios que você encontra hoje de produzir filmes de gênero, né, principalmente de horror, aqui no Brasil. Eu acho que não muda nada de produzir outros tipos de filme, assim. Eu acho que os desafios são os mesmos, assim. Eu acho que as coisas mudaram muito de 2013 para cá, da forma como o fundo setorial funciona, enfim, a gente teve muitas intempéries, né, sobre, enfim, a Ancine, os dois governos anteriores, né, e sobre como formatar uma política pública de cinema, enfim, isso todo mundo sabe. Ainda é um pouco problemático para a VB Profunda é uma espécie de empresa assim média, né? Ela não é uma empresa que está começando, enfim, ela já fez algumas coisas, mas ao mesmo tempo não tem, né, muitos filmes. A gente está aqui na Paraíba, que falta, né, incentivo local também, é um estado pequeno, tem 3 milhões de pessoas, enfim, é diferente de quem está em São Paulo e tal. E eu acho que é muito essa conversa assim sobre produção, enfim, que vira aquela conversa, é, enfim, faria pouco a minha opinião primeiro, que eu nem acho que é tão interessante assim. Mas sobre fazer os filmes mesmos, assim, sobre
é uma coisa de um processo criativo, assim, que é um desafio, né? Eu sempre, assim, fazer filmes aqui no interior da Paraíba, que são filmes da Paraíba, enfim, e tal, tem essa coisa de estar construindo meio que, né, um pouco de primeira, assim, claro que tem muita gente que fez filmes antes da gente e, e gente fazendo ao mesmo tempo e tal, mas é isso, assim, é uma construção de mão de obra, de equipamento, de entendimento de como funciona, enfim. Eu acho que esses são os desafios, assim, que são partilhados por fazer qualquer filme, né? Fazer filme é uma coisa muito difícil, né? É uma atividade de risco, enfim, é muito difícil fazer um filme bom, muito fácil fazer um filme ruim. Enfim, a gente depende da chuva, enfim, de tantas É, coisas, né? com Então certeza. isso faz parte também do desejo de fazer, né? Lidar com essas coisas e tal. Sim. E você acha que o público tem recebido bem os filmes, principalmente o pessoal da Paraíba, eles têm assistido? Como é que você tem recebido esses feedbacks? Enfim, essa coisa de público é esse grande drama do cinema brasileiro, assim, no geral, porque o cinema brasileiro é esse objeto que as pessoas desconhecem, no seu grande geral, né? As pessoas não conhecem muito, assim, mas que as pessoas, por exemplo, se relacionem com a arte brasileira, né? Elas sabem quem é Caetano, sabem quem é Gil, sabem quem é Belchior, muita pouca gente sabe quem é Nelson Pereira dos Santos, ou quem é Grande Otelo, enfim, isso faz parte dessa coisa do cinema brasileiro ser esse objeto meio misterioso e por muito também rejeitado por boa parte da população, enfim. Isso tem essa questão. Tem outra questão também que a gente vive num país que a Motion Picture Association of America tem um escritório bastante atuante, né? A gente sabe de como o mercado se relaciona, como é que se coloca um filme na sala de cinema, o tamanho do P&E, etc. Então, existem grandes questões estruturais sobre público que me faz pensar um pouco de que a gente não necessariamente está fazendo um filme para eu acho que ninguém que faz cinema independente no Brasil faz filmes para grandes pessoas. A gente faz grandes pessoas, que eu digo no sentido grande público, para muita gente, enfim. A gente faz filmes para que perdurem no tempo e que digam alguma coisa sobre o mundo, sobre os lugares que a gente vive. E eu acho que no caso especialmente da Noite Amarela, eu acho que tem esse lugar de refletir a juventude aqui em Campina Grande e tal. Eu acho a Noite Amarela foi a primeira vez na história de Campina Grande que um filme foi exibido no cinema comercial e alguém pôde assistir o filme e sair da sessão e passar na frente dos lugares que o filme foi feito e tal. E eu acho que isso tem sua importância, seu valor, e eu acho que o público responde a isso. Claramente, obviamente, não são em números grandes, assim, né? De audiência e tal. Mas esses são filmes que continuam sendo debatidos, enfim, tá aí vocês, né, escreveram um livro, enfim, estão discutindo o Nó do Diabo, que, enfim, discute um pouco a formação da sociedade brasileira através da escravidão, né, que é um tema que eu até acho que é muito pouco discutido no Brasil como um todo, enfim. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso, né? Então eu acho que esses filmes que a gente faz tem um pouco esse lugar, assim, né? E também o lugar do aficionado do gênero, que quer ver, enfim, esses filmes de terror, enfim, thrillers, que são sempre um pouquinho estranhos e esquisitos, que é o tipo de cinema que a gente faz. Perfeito. Como você falou do Nó do Diabo, eu vou já trazer essa pergunta, então, para a gente continuar. O Nó do Diabo, ele aborda muito a questão da escravidão, né, da história do Brasil, e eu queria saber como surgiu a ideia desse projeto e qual você acha que é a maior importância, né, da gente trazer esse tema pro cinema brasileiro. Você já falou um pouco, né, que é principalmente porque não é tão trabalhado, mas queria que você falasse um pouco mais, né, sobre o filme em si, o projeto como um todo. O projeto nasceu a partir do edital das TVs públicas que o Fundo Setorial lançou. Era um edital que tinha vários formatos listados e temas para esses formatos específicos, enfim, de documentário infantil e etc. E um desses era
eu não lembro exatamente como era, mas dizia alguma coisa assim, os reflexos da escravidão em 200 anos no Brasil, enfim. E eu sou formado em História, né? E na faculdade de História, uma das coisas que eu aprendi é que a escravidão é a pedra angular da formação da sociedade brasileira. Enfim, acho que as formas como a nossa sociedade se organiza até hoje tem muito a ver com como a escravidão ocupou um espaço de extrema importância na vida econômica, social e política, como ela, ao longo do tempo, também foi se transformando para se manter, e como ela é, foi, por exemplo, a pá de cal do Império, caiu a escravidão, caiu o Império, enfim. Ao mesmo tempo, esses laços de organização social que existiam na escravidão permanecem com muita força naquele momento e têm seu lugar até hoje na sociedade brasileira. A gente pode ver como todos os profissionais que estão servindo alguém, que esse trabalho de serviço são profissionais sempre muito degradados, em lugares, né? A gente vê como a batalha de décadas e décadas de empregadas domésticas poderem ter direitos, enfim, trabalhistas e etc., né? Vê acontecer muito recentemente na história do Brasil, se a gente for pensar, né? Após a escravidão, enfim. Então, a partir disso tudo, assim, desse entendimento de história, eu achava que isso tinha muito a ver com o tema, assim, essa reflexão sobre como a nossa sociedade hoje, enfim, isso tudo que eu falei. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de filmes de horror, é uma coisa que eu adoro. E que é o que a gente faz cinema de gênero. Cinema de horror tem um pouco essa também tradição dos filmes de episódio, né? Que contam cada um uma história e tal. E eu achei que essa questão, tanto da história como essa questão da formação, às vezes elas podiam casar e a gente podia contar essa história a partir de uma casa grande, né? Que vem dos dias atuais, no caso era 2018, a gente filmou em 2016, mas o filme se passava ali em 2018 durante a eleição de Bolsonaro, o primeiro episódio, e vai terminar lá no começo do século retrasado, e a gente, em cada episódio, trataria de uma questão, de um reflexo dessa formação da sociedade brasileira através da escravidão e um gênero e um subgênero de horror. Então, o Nó do Diabo nasceu meio desse high concept, vamos dizer assim, enfim, de trazer essas coisas do horror, pensar um pouco o, o tema do edital e o Nó do Diabo meio que nasceu a partir disso, assim, dessa junção de questões, assim, né? Enfim, a gente trata do direito da terra no primeiro episódio, no segundo trabalhista, essa questão de gênero, da família, e a gente termina com quilão, enfim, a gente vai perpassando todas essas coisas que são cruciais na formação da sociedade brasileira. Enfim. Muito bom, realmente. Inclusive, eu acho que ficou muito legal o filme em episódios, né? Eu sei que a ideia antes era ser uma série, mas eu acho que funcionou muito quando a gente junta também, né, os episódios num filme completo. Ficou muito bacana. Você falou um pouco, né, de que você gosta bastante dos filmes de horror, e eu queria saber um pouco sobre quais são os cineastas, quais são os filmes que mais te inspiram. Tanto os que você gosta, né, seus favoritos, mas também o que te inspira na hora de dirigir um filme seu. Enfim, eu gosto de cinema no geral, assim, eu não, enfim, eu gosto muito de cinema de horror, mas eu gosto de todo tipo de filme, de todo canto, enfim, sei lá, eu podia passar muitas horas listando filmes e diretores, enfim, eu gosto muito do Dario Argento, que, enfim, dá o nome à empresa, né? Ele tem um filme chamado Profundo Rosso, que, enfim, traduzindo do italiano para o português fica Vermelho Profundo, né? Que dá nome à empresa. Eu gosto muito do Tsui Hark, que é esse cineasta de Hong Kong, né? Que fez o Shuias, fez, enfim, filmes geniais, né? Tipo Pequim Opera Blues, enfim, eu gosto muito do cinema de Hong Kong, enfim, Nômade, enfim. Gosto também muito do cinema americano, o clássico, Nicolas Ray, Howard Hawks, enfim. Adoro, acho Godal um dos maiores artistas da história da humanidade, enfim,
um gênio total, desmontou e montou o cinema durante 7 décadas. É isso, gosto muito de Chantal Akerman, acho que tem pouquíssimos diretores e diretoras que têm a capacidade de rigor que ela tem. Enfim, eu amo aquele curta dela, chama Tem um Fome, Tem um Frio. Enfim, eu acho absolutamente genial. E, inclusive, tem nada a ver com, sei lá, Jane Gilman, enfim, uma cineasta geminiana, que nem eu, inclusive, esse admiro essa capacidade de fazer coisas totalmente distintas que ela tem. Enfim, Fassbinder eu gosto muito, Eric Romer eu gosto muito, Rivette, enfim, do cinema brasileiro, Rachembar eu acho um dos grandes cineastas, José Mojica Marins, enfim, Deus Ilhado na Terra do Sol, Silvio Glauber. Enfim, eu gosto muito de Nelson Pereira, enfim, eu gosto de cinema, então, no geral, eu gosto de muita coisa, sabe, assim. No meu trabalho, eu acho que depende um pouco do filme, sei lá, no primeiro episódio do Nó, que eu dirigi, eu pensei muito em John Carpenter, na Noite Amarela, eu pensei muito em Jacques Tourneur, enfim, e, sei lá, Richard Linklater e Dazed and Confused, essa era uma das referências para o filme, assim, no Desejo do Morto. Eu pensei muito em Faz-Vida. Eu imagino que quem vê o curta não deve nem imaginar, mas eu pensei muito nele, enfim. Eu acho que isso depende do filme e do que está sendo proposto e tal, assim, na construção das imagens e do som. E você acredita que tem algo único no cinema de horror brasileiro? Tipo, se o cinema de horror brasileiro se diferencia de filmes produzidos lá fora, se tem alguma diferença? O Com que você certeza. acha? Não, com certeza. Eu acho que nisso aí eu acho que enfim, o cinema brasileiro é muito único, enfim. Eu acho que o cinema brasileiro, no geral, é muito único. Assim, o cinema brasileiro que vale a pena ser visto, enfim. Hoje a gente tem essa enxurrada de lixo que os streamings produzem, que, enfim, é isso. Não é tudo óbvio, mas no geral é lixo, enfim. É muita coisa irrelevante e tal. Por mais que, enfim, tenha público, né, que muitas pessoas vejam, para mim é meio chocante o quão ruim é. Mas eu acho que sim, o cinema brasileiro independente é muito bom. Eu acho que chega em lugares muito incríveis, enfim. Sei lá, existe Sinfonia na Necrópole, da Juliana Rojas, é um OVNI, né? Um objeto visual não identificado em qualquer lugar do mundo, né? Que filme é esse, enfim, que coisa é, eu acho absolutamente incrível, eu acho um filmaço e, e ele só pode também, ao mesmo tempo que ele é esse OVNI, ele só pode ser um filme brasileiro. É impossível em qualquer outro lugar do mundo que se produza um negócio daquele ali, sabe? Eu acho muito incrível. Ao mesmo tempo tem, sei lá, School, que é um filme de Hum, Esqueci, pô. Ele trabalhou comigo em todos os meus filhos. Pois é, depois que eu tive Covid, minha memória ficou uma desgraça. Pois é, Men's School, A Máscara de Anhangá também é outro filme brasileiro. Parece um quadrinho, assim, muito... que consegue em mil lugares, mistura mil coisas. Enfim, eu acho um filme incrível. E, ao mesmo tempo, dialoga claramente com o cinema americano e do slasher e com certa ideia de cinema de gênero, mas de um jeito muito que eu diria cinema marginal, apesar de que talvez as pessoas achem que eu estou viajando um pouco na maneira de fazer isso, mas eu vejo um pouco por aí, mas obviamente, esteticamente no outro caminho. Então eu acho isso, mas isso é uma coisa que acontece também com outras coisas do cinema brasileiro, né? Os filmes do André Novaes, né? Recentemente eu vi Grace do Leonardo Moura Mateus, não são filmes de horror, sei lá, são dramas, comédias, são filmes muito diferentes, assim, muito únicos, muito enfim, que refletem muito esses artistas brasileiros, enfim, eu acho que são filmes incríveis. Eu acho o cinema brasileiro, assim, fantástico, se a gente for olhar alguns dos filmes, né? Claro. Sim, eu acho que é muito legal, principalmente quando a gente tá vendo um filme brasileiro, a gente vê uma cena ali que só no filme brasileiro vai ter, que é uma coisa da nossa cultura, né, do nosso dia a dia. Eu Eu acho muito tava, legal.
eu, eu fui, eu vi, isso aconteceu comigo muito recentemente. Eu vi Central do Brasil quando era criança, quando passou no cinema, e eu vim rever um dia desse. E aí eu tava assistindo o filme e pensando muito assim, eu sei o que é que você tá fazendo pro Walter Salles, eu sei o que é que você quer fazer. Eu sei que você quer atingir, fazer, ficar muito emocionado. Eu tô vendo tudo que você tá fazendo. Aí lá no final do filme tem uma cena que os caras vão bater lá na porta do conjunto habitacional, não sei o quê. E tem uma bicicleta vermelha de aro redondo, igualzinha a que meu avô andava quando ele trabalhava no Curtume e tal. Era a bicicleta do meu avô. Enfim, enfim, aí o filme me pegou, entendeu? Eu estava armado com o filme, dizendo, ó, eu sei o que você está fazendo. Mas aí eu vi aquela bicicleta, e aquela bicicleta, enfim, principalmente comum aqui no interior do Nordeste, né? Essa cena se passa em Pernambuco, mas aqui, querendo. E aí essa é isso, entendeu? Tipo, essa bicicleta vermelha de aro redondo, ninguém vai ver em nenhum outro lugar do, do mundo, enfim. Sim, e para finalizar, né, foi uma conversa um pouco mais breve, mas eu queria saber o que que a gente pode esperar dos próximos projetos da Vermelho Profundo. Se você pode falar alguma coisa também dos próximos filmes que vem por aí, dá um spoilerzinho É, pra gente. como eu falei no começo, a gente desenvolveu 4 filmes aqui no Núcleo Criativo e tal, que são produzidos por outras empresas parceiras da gente aqui na Paraíba. Esse é um filme de estreia de Rodolfo de Barros, que teve um curta-metragem agora no Festival do Rio, agora, recentemente, e o filme de estreia de Jean. São 2 thrillers, enfim. Tem o segundo filme de Arthur Lins, que é um filme de horror com coisas de, de enfim, aquecimento global, enfim, essa sua emergência climática, enfim, essas coisas. Eu acho que é um filme muito interessante. E tem também O Braço, que é o filme de estreia de Jazz e Ian, que são daqui da Vermelho Profundo, enfim, que está sendo coproduzido por outra empresa, a Electra Filmes, que foi filmado agora. Enfim, deve estar, talvez próximo ano, tá saindo aí. Legal, então tem muita coisa pra insistir aí. Eu assisto muito seriado também. Recentemente eu assisti um seriado chamado English Teacher. Eu acho que não chegou no Brasil ainda, deve chegar talvez na Disney Plus, enfim, é Hulu lá nos Estados Unidos. Eu achei genial, achei muito bom mesmo. É, enfim, essas comédias americanas, mas com, enfim, um drama, enfim, os personagens são interessantes e tal. Eu, esse eu gostei muito. E eu tô assistindo a Legenda de Vox Machina agora, que tá no Prime Video. Eu adoro RPG, eu jogo RPG, inclusive. Aí eu adoro, eu acho muito bom, eu acho muito divertido. Eu gosto muito. E o Nó Diabo foi pensado para ser uma série, sim, mas o que aconteceu foi que durante o processo de feitura do seriado houve o impeachment, né? Inclusive a gente estava filmando no dia que o Congresso votou o impeachment. A gente estava filmando alguma coisa do primeiro episódio do seriado. E com isso houve todas as mudanças que aconteceram na Ancine e na EBC, e o projeto das TVs públicas foi meio que enterrado lá dentro, né? Passava de 4 horas da manhã, enfim, era uma coisa que não teve o espaço que se pensava que ia ter. E aí a gente decidiu fazer como um filme, enfim, para que, enfim, a obra pudesse perdurar e tal. E é isso. Aí, enfim, a gente tem um projeto de seriado faz 10 anos que a gente tenta aí, né? Enfim, seriado não é simples, né? A gente tem que lidar com muitas coisas, enfim, com canal TV, com as possibilidades e tal. Cinema também não é simples, né? Financiar não é simples. Mas seriado é um pouco mais complexo, e tal. Esse seriado que a gente tem é caro, não tem condição de a gente fazer. Mas quem sabe um dia no futuro, enfim. É, imagino. Realmente é um outro formato, né? Então deve ser outras burocracias também, né, pra fazer. É, bom, agora eu vou finalizar oficialmente. Então, queria agradecer
novamente, Amon, por estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo, e responder nossas perguntas. Muito obrigada, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, tá bom? Um abraço. Um abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Catarine Mendes, autora e também coorganizadora do livro O Brasil Fantástico no Cinema. Estou passando aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Projeto Fantástica no site fantástica.com.br e também conferirem tanto o livro que a gente lançou quanto a revista Fantástica.